Evangelho descrito por Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 21. Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo 21. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e, quando os pais trouxeram os meninos Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, eu quero que você leia junto comigo os versículos de 29 até o 32, do 29 ao 32, todos juntos. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Eu vou continuar a leitura. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, de Maria, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Oremos ao Senhor. Pai, nós carecemos que o Senhor desvende os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Fonte da celeste vida, manifesta o teu poder, ó Pai. Vivifica o sem alento, faz os mortos renascer, mas ilumina-nos, ó Pai, porque nós carecemos tanto do Senhor. Senhor, tira as nossas preocupações cotidianas da nossa mente agora e dá-nos foco apenas aquilo que as Sagradas Escrituras têm a nos dizer. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Complete a seguinte frase, ou todos nós, ao longo da nossa existência, procuramos completar a seguinte frase. No dia em que eu, 3 pontinhos, eu poderei morrer feliz. E aí você pode completar essa frase da forma que você quiser. Existem aqueles mais românticos ou as mais românticas, no dia em que eu casar, e depois que eu casar, eu poderei morrer feliz. Talvez você seja mais racional, mais financista. No dia em que eu conseguir deixar uma renda suficiente para os meus filhos e deixar a minha esposa, caso eu morra, bem encaminhada, eu posso morrer tranquilamente. Talvez você seja um apaixonado pelo futebol, esse é iludido, né? O dia em que o Palmeiras for campeão mundial, eu posso morrer feliz. Esse, coitado,
vai esperar bastante, né? Outros talvez tenham sonhos menores. O dia em que meu time voltar para a primeira divisão, eu posso morrer feliz. E por aí vai. E você pode estar até brincando. Talvez nós utilizemos essa frase, falar, pastor, eu estou brincando em relação ao casamento, eu estou brincando em relação ao dinheiro, mas é uma frase séria. É uma frase séria porque, no fundo, ela revela a razão da nossa existência. No fundo, quando nós dizemos assim, a partir do momento em que eu fizer tal coisa, em que eu conquistar tal coisa, em que eu estiver em tal lugar, em que o meu saldo bancário for tal, enfim, a partir do momento em que eu posso morrer feliz, eu estou apontando a razão da minha existência. Eu estou dizendo que a partir desse momento em que essa coisa for alcançada, conquistada ou qualquer coisa do tipo, eu posso encerrar a minha existência ou eu me darei por satisfeito. Nós temos essa ideia, o nosso coração pulsa por essa busca de realização de coisas antes de morrer. Por isso que você encontra nas livrarias, não é verdade? Né? Eu tenho um livro que eu ganhei, que eu gosto muito, como é que é? 1001 livros que você deve ler antes de morrer. E aí você tem a lista de 100 filmes que você deve ver antes de morrer, 10 lugares ou 100 lugares para você visitar antes de você morrer. E nós passamos a pautar a nossa existência, nós passamos a direcionar a nossa existência em função dessas coisas. Porque nós somos seres desejosos por natureza. Nós somos seres eternamente buscando um preenchimento existencial, algo que faça nós dormirmos e acordarmos no outro dia sem necessidade de desejar mais. O problema é que quando nós pautamos a nossa existência ou os nossos desejos a partir de objetos temporais, nós entramos numa busca infinita e incessante cujo vazio existencial nunca será preenchido. É como tentar matar a sede com água do mar. Não vai. Eu quero apresentar para você nesta noite 3 categorias de pessoas que tiveram a sua existência preenchida ou encontraram a razão da sua existência, não em coisas temporais, mas naquele que é eterno. A minha afirmação nesta noite é de que só Jesus é capaz de dar sentido à existência de todas as categorias de pessoas. Só Jesus é capaz de dar sentido à existência de todas as categorias de pessoas. E eu convido você a olhar essas 3 categorias que eu escolhi aqui hoje, o casal, Maria e José, Simeão e a profetisa Ana. E em especial Simeão. O que é que pode levar alguém a dizer, agora, Senhor, podes despedir em paz teu servo? O que é que pode nos levar a repetir essa frase de Simeão? Qual o caminho a ser percorrido? Vamos olhar então primeiramente para o casal Maria e José, levando Jesus no templo. Então olha que interessante aqui. Primeiro, perdão, irmãos. Eu quero que você observe que tudo o que Maria e José fizeram era em cumprimento da lei. Completado 8 dias para ser circuncidado. O sinal da circuncisão como prova da aliança de Deus, quando Deus instituiu ela para com Abraão, como prova de que aqueles que a receberam e aqueles que são representados por quem a receberam fazem parte da aliança de Deus. E esse menino foi circuncidado conforme a lei. Esse menino foi nomeado conforme o anjo tinha anunciado a Maria. Deram-lhe o nome de Jesus, que significa o Senhor salva. O Senhor salva, em cumprimento à lei. E depois, a partir do versículo 22, você tem a purificação
Também, segundo a lei do Antigo Testamento, que a mulher depois do parto era considerada impura e até 40 dias depois, então, ela deveria comparecer e fazer um sacrifício para a purificação dos pecados e fazer uma oferta para a purificação. Então, veja bem, são duas cenas distintas aqui. Versículo 21, a circuncisão aos 8 dias de nascido. A partir do versículo 22, você tem Jesus sendo levado ao templo para ser apresentado, e aí você tem duas ações, a apresentação de Jesus, que é distinta da circuncisão, e você tem também a oferta da purificação de Maria. São duas coisas feitas no templo, e a circuncisão, embora nós não saibamos, muito provavelmente foi feita até ou numa sinagoga ou na própria casa de Maria e José. Outra coisa que nós observamos neste casal aqui é a condição financeira deles. A lei dizia que a oferta para o sacrifício e para a purificação de pecados deveria ser um cordeiro. Aqueles que não tivessem posses para um cordeiro poderiam trazer um par de pombas ou de rolinhas. E eles então levaram esse par de pombas para oferecer de acordo com a lei do Senhor. O que deixa bem claro que eles não tinham muitas condições financeiras para oferecer a esta criança. Então veja bem, eu só quero trazer os fatos aqui. Circuncisão em cumprimento à lei. A nomeação de Jesus em cumprimento à revelação que eles já tinham recebido do anjo. Seu nome será Jesus. E como eu disse aqui de manhã, Cristo não é um nome, Cristo é um título. Cristo é o ungido de Deus. Então nós não falamos, a forma correta de se dizer é Jesus o Cristo. Jesus o ungido de Deus. É por isso que toda vez que você lê no Antigo Testamento, os salmos que se referem ao ungido de Deus são profecias referentes à vinda de Jesus Cristo. Esse menino então foi nomeado, circuncidado, apresentado no templo, e a mãe dele faz o ritual de purificação, a oferta pela purificação, conforme a lei de Deus. O que eu quero chamar a sua atenção quando eu olho para o casal Maria e José? Que antes de mais nada, e agora preste atenção, os pais que estão aqui presentes, independente da idade dos seus filhos, a maior herança que vocês podem deixar para os seus filhos, o maior legado que vocês podem apresentar aos seus filhos, não é uma aposentadoria privada, não são imóveis para garantir o futuro dele, não é o ingresso na universidade mais famosa, mas a maior herança que você pode deixar aos seus filhos para que eles sejam felizes e tenham razão de existência é criá-los segundo a lei de Deus. Pelo exemplo, diga-se de passagem. Lembre-se, olha que interessante o versículo 24, para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Segunda lição que você vê com a apresentação de Jesus, a consagração dos primogênitos no versículo 23. Os seus filhos não te pertencem, ou os nossos filhos não nos pertencem. Aí aqueles que não são crentes dizem, a gente não cria filhos para nós criamos filhos para o mundo. Não, você não cria filhos para o mundo, você cria filhos para o Senhor. Nossos filhos são meras concessões que o Senhor nos dá para que nós possamos tê-los e criá-los conforme Ele prescreve e não conforme desejam os nossos corações. Isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Primeiro, é uma advertência a pais superprotetores, que querem definir cada detalhe da vida dos seus filhos como se fosse uma posse. Já que você paga, você tem o direito de exigir. Não é isso que a Bíblia diz. Segundo, aos pais relapsos, que deixam os filhos seguir os próprios corações. Cada um siga seu caminho. Não. Você não é dono, mas você tem o dever de consagrá-los ao Senhor. É isso que nós fazemos como batizamos os nossos filhos quando eles são na infância.
O termo correto não é batismo infantil, o termo correto seria batismo dos filhos dos crentes. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo da fidelidade do Senhor para com as gerações. E que eles, assim como no Antigo Testamento, recebiam o sinal da aliança antes da fé, continuam recebendo o sinal, agora o batismo, substituindo a circuncisão, antes da fé racional, mas como elemento de pertencerem à aliança de Deus para com as famílias. Esse casal foi feliz, a despeito de todos os sofrimentos pelos quais eles haveriam de passar. Os estudiosos são quase consensuais em dizer que José falece depois do nascimento de Cristo, aí uns períodos à frente. Você praticamente não ouve mais a narrativa de José, ele não está. Quando você vê os relatos da crucificação, você já não vê mais o nome de José sendo citado. Mas foi um pai obediente a Deus, que consagrou o seu filho e entendeu que o menino Jesus não lhe pertencia, mas era consagrado ao Senhor. Segundo grupo, ou segunda pessoa que eu quero que você observe agora, se o primeiro que teve a vida satisfeita pela obediência e pela presença do menino Jesus foi o casal José e Maria, agora eu quero que você olhe para Simeão. E esse personagem é extremamente interessante. Quando você olha para Simeão, nós às vezes pressupomos que ele era idoso, mas o texto não diz que Simeão era idoso. É porque a frase dita, despede agora o teu servo, a gente já pensa, isso aqui é um velho, que vai morrer e está falando. Mas isso aí é uma indução, é uma inferência nossa. Nós não sabemos a idade de Simeão quando esses fatos acontecem aqui. Mas a Bíblia nos dá algumas informações interessantes. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Isso é muito interessante. O que aguarda ou o que move a sua alma? O que o seu coração aguarda? Quais são as expectativas do seu coração em relação à pessoa de Jesus? Quando a Bíblia diz que esse homem aguardava a consolação de Israel, olha que termo bonito. É como ele dissesse, é como se ele respondesse a pergunta: quem é Jesus para você? E Simeão dizia: ele é o meu consolador. A mesma palavra que é utilizada, esse que aguardava a consolação de Israel, é a palavra que é utilizada quando Jesus promete outro consolador para a vinda do Espírito Santo. Essa expectativa que estava no coração de Simeão é aquela que o profeta Isaías prometeu a Israel: consolem, consolem o meu povo. No capítulo 49 ele diz: porque o Senhor consolou o seu povo. É isso que é aguardar a consolação de Israel. E o tempo de Simeão estava cheio de expectativas equivocadas. Desde a criação, Deus escolheu para si um povo. Esse povo, descendência de Abraão, se multiplicou. Depois foi escravo no Egito. Deus libertou esse povo. Peregrinaram no deserto, mas Deus deu a terra santa para esse povo. Ajudou eles a construir uma monarquia. Mas esse povo se afastou de Deus em idolatria, em desobediência, foi espalhado pelo exílio. Perdeu o templo, se misturou com outros povos, contraiu casamentos impuros, mas Deus sempre manteve um remanescente fiel, um núcleo, uma semente, a despeito de toda a devastação que o pecado e a desobediência poderiam trazer a Israel. Quando as coisas pareciam que não tinham mais solução, Deus mantinha esse remanescente fiel. Como promessa, depois do livro de Malaquias, você tem 400 anos de silêncio, sem que Deus levantasse um profeta. Da última página do Antigo para a primeira do Novo, nós estamos falando de 400 anos. Gerações e gerações que se passam aguardando
a restauração de Israel. Reinos que vêm, Egito, Assíria, Babilônia, Grécia e agora Roma, dominando sobre o povo de Israel. E a frustração de muitos fazia com que eles criassem expectativas de um Jesus Cristo político. Muitos tiveram expectativas equivocadas a respeito de Jesus Cristo nos tempos de Simeão. Muitos aguardavam Jesus, os próprios discípulos inicialmente, como aquele que venceria Roma, ia destruir o imperador, ia sentar no trono. Quando a mãe de Pedro e João diz, permita-me que os meus filhos se assentem à tua direita, ela não está se referindo ao céu, não. Ela está se referindo assim, eu quero que um filho meu seja ministro da economia e o outro seja ministro da educação. É isso que ela está dizendo. A expectativa de uma promoção humana para os filhos, e é isso que percorreu o coração de muitos. Expectativas temporais, expectativas políticas, expectativas econômicas talvez. Ele vai restaurar a Israel, nós vamos voltar a ser ricos, as coisas vão voltar a acontecer como nós gostaríamos que acontecesse. Porque esse é um problema que nós temos. Por que muitas pessoas se frustram com Jesus? Não é porque Jesus é falho, mas é porque nós criamos expectativas no Redentor para uma missão a qual Ele não veio fazer. Desculpe, Jesus não é uma versão gospel de Santo Antônio para te fazer casar. Jesus não é uma versão evangélica de consultoria financeira para sua conta aumentar. Jesus não é um consultor ou um empreiteiro para fazer você ter imóveis. Jesus não veio para isso, embora essas coisas possam ser bênçãos de Deus também. Aguardar a consolação de Israel é saber que aqueles que sofrem por causa das consequências do pecado terão o seu grande problema existencial resolvido, que não é um problema financeiro, não é um problema emocional, não é um problema habitacional, mas é um problema espiritual. A grande questão nossa é que aquilo que preenche o nosso ser é de ordem espiritual. Porque o problema que nós tivemos no Éden é de ordem espiritual. A nossa alma que outrora era satisfeita em Deus, nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, foi redirecionada por causa do pecado. Os nossos desejos passaram a ser direcionados para tudo quanto é coisa. Nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, o nosso fluxo de desejos era satisfeito em Deus. Ao ouvir ou dar ouvidos à serpente, o nosso coração se transformou numa metralhadora multidirecional, procurando atingir alvos para a felicidade e nunca olhando para Deus. E é por isso que nós somos seres desejosos e inconsoláveis. E aguardar a consolação de Israel é dizer a nós que tanto sofremos, a nós que talvez sequer conseguimos dormir direito, a nós que sofremos de tantas carências afetivas, emocionais, financeiras, de saúde. Só Jesus pode resolver isso e preencher, antes de mais nada, o vazio que tem dentro de nós. É isso que Simeão estava aguardando, e é isso que estava na vida de Simeão. Não sabemos a idade de Simeão, mas sabemos a diferença que o menino Jesus fez na vida dele. Veja a ação do Espírito Santo, é tão bonito isso daqui. Veja como o Espírito Santo conduz a história. Movido pelo Espírito, foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Olha o encaixe das peças. Diariamente, centenas de crianças talvez eram apresentadas no templo. A jornada de Maria e José a pé, o horário deles chegarem era extremamente imprevisível.
Você imagina Simeão vendo cada criança que chegava, é esse? Não, não é. Será esse? Não. Mas o Espírito diz, falou, agora é a hora, esse menino chegou, vai lá ver. E aí ele viu Jesus. Simeão é a prova de que a nossa vida só toma sentido quando vemos a Jesus Cristo. E mais do que isso, aqueles que veem a Jesus Cristo enxergam nele a solução não apenas para a sua existência, mas para a existência de todos os que estão ao seu redor. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos, tudo bem, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Esse menino não preenche só a minha vida. Esse menino preenche a vida de todos os povos e todos os que estão ao meu redor. Esse menino me leva a evangelizar e a falar dessa verdade que preenche não apenas o meu ser, mas é capaz de preencher e dar sentido à vida de todos aqueles que estão ao meu redor. É isso que Simeão está dizendo. Simeão os abençoou, versículo 33, e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino será destinado tanto para a ruína como o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, a alma de Maria, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Que menino é esse que dá razão à existência de Simeão? É um menino que, antes de mais nada, aqueles que o entendem, aqueles que o abraçam, não conseguem ficar em cima do muro. Com Jesus de Nazaré, não tem politicamente correto, não tem água com açúcar. Com Jesus de Nazaré, ou é doce ou é salgado, ou é quente ou é frio. Olha o texto de Simeão: este menino será tanto para ruína como para levantamento de muitos. Por que Jesus veio para trazer ruína a muitos? Sim, porque ele mesmo se identifica como pedra de tropeço para aqueles que no seu orgulho não se rendem a essa criança, ao Salvador, permanecem de nariz empinado no seu próprio ser, achando que são donos da sua existência. Esses vão tropeçar e cairão em ruína. Mas aqueles que olham para Jesus, aqui é uma coisa muito bela, o termo utilizado aqui, esse menino está destinado para a ruína como para levantamento. A palavra utilizada para levantamento aqui no restante do Novo Testamento, frequentemente ela é usada para ressurreição. Quando os mortos levantarem, quando os mortos ressurgirem. O que Simeão está dizendo aqui é que os orgulhosos vão cair e vai trazer ruína, mas aqueles que entenderem e reconhecerem esse menino se levantarão no último dia e a morte não terá poder sobre a existência deles. Esse menino não veio para trazer uma vida de paz e amor para você. A história de Maria é a prova disso. Você consegue se colocar no lugar dessa mulher, acompanhando toda a crucificação? A alma traspassada por ver seu filho moído pelas nossas transgressões. Mas essa mulher sabia que a morte não era capaz de vencer esse menino e que ele haveria de ressurgir, e junto com ele nós ressurgimos também. É isso que esse menino trouxe para a vida de Simeão, é isso que esse menino fez, é capaz de fazer na nossa vida. Terceira categoria de pessoas que têm a vida transformada pela presença de Jesus Cristo é a profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, então veja a cena, ao mesmo tempo em que Simeão tomava esse menino nos braços e agradecia a Deus, proferindo as palavras anteriores, Ana também chegava e, vendo essa cena, dava graças a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a
redenção de Israel. Que mulher é essa? 84 anos. Foi viúva com 7 anos de casada. Levando em consideração que as mulheres nessa época se casavam cedo, nós estamos falando de uma mulher que talvez tenha servido ao Senhor quase 80 anos, 75, 72 anos aí de serviço ao Senhor. E como que essa mulher, ou quais os recursos que essa mulher tinha para enxergar o Salvador? O que Deus concedeu a esta mulher para que ela entendesse que Jesus era a redenção de Jerusalém? Essa era uma mulher que não deixava o templo, ou seja, frequentava a adoração comunitária do templo, jejuava e orava. O termo profetiza aqui não é um modelo de profecia daquele do Antigo Testamento, mas o termo profetiza no Novo Testamento envolve uma pessoa que tinha conhecimento das Sagradas Escrituras e ensina as pessoas de forma, digamos assim, que seja um professor especial. Alguém que tenha capacidade de aprender e aplicar a verdade recebida de forma enfática, pontual e bem feita na vida das pessoas. Esse é o dom de profecia do Novo Testamento. Não é revelação ou o contato direto com Deus, mas é a capacidade de receber e ensinar às pessoas. Em suma, o que essa mulher profetizava era as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, que ela recebia e ensinava às pessoas da chegada de Jesus Cristo. Se em Simeão nós vemos uma intervenção, digamos, sobrenatural do Espírito, falando, é agora que esse menino chegou, vai lá vê-lo. Os recursos que Ana tinha são recursos notadamente ordinários. Tudo que Ana tinha, nós temos também. O Espírito Santo, que foi derramado, um lugar de adoração, não precisa ser mais o templo de Jerusalém, porque Cristo derrubou o templo e tornou ele desnecessário. Jejum, oração, louvores e as Sagradas Escrituras em nossas mãos. Foram esses instrumentos que fizeram com que Ana enxergasse a redenção de Israel. Essa mulher de 84 anos. Isso posto, eu quero trazer algumas lições para você entender a sua segunda-feira, ou para que a sua segunda-feira passe a fazer sentido. Primeira coisa, eu quero reafirmar aquilo que foi a minha proposição inicial. Jesus é suficiente para preencher a vida de todas as categorias de pessoas. Nós vimos aqui um casal jovem, com o filho Jesus, cumprindo a lei e tendo a sua vida direcionada por ele. Nós vimos aqui em Simeão, embora nós não saibamos a idade, mas se de meia idade, mas um homem que aguardava a consolação de Israel e teve a vida dele transformada. Nós vemos em Ana uma senhora idosa, com 84 anos, que teve a sua vida satisfeita em Jesus Cristo. Não espere para frente para servir a Jesus. Não ache que servir a Jesus é só coisa de pessoas idosas, antigas, retrógradas e que não têm conhecimento. A salvação proferida por Jesus, o poder, o ministério dele é capaz de preencher a vida das pessoas em todas as fases e em todas as idades. Só nele nós somos capazes de ter a nossa vida preenchida. Eu estou aqui para dizer para você nesta noite, seja você jovem, seja você casado, seja você solteiro, tenha você poucos anos, tenha você muitos anos, seja você homem, seja você mulher, seja você judeu, seja você não judeu, Jesus Cristo é capaz de dar existência à sua vida, razão à sua existência. Independente da sua formação cultural, independente se você nasceu num berço de ouro ou não, independente dos seus diplomas,
Independente da herança que os seus pais deixaram para você, nesta noite você pode ter razão para a sua vida se você olhar para esse menino e enxergar quem ele realmente é. Aquele que nos consola, aquele que nos reconcilia com Deus e aquele que resolve o nosso grande problema, que não é financeiro, não é emocional, não é de saúde. O nosso grande problema é pecado. Esse é Jesus. Segunda pergunta que eu quero fazer a você e para você refletir quando você voltar para casa. O que você deseja? Qual é o desejo da sua alma? Porque aquilo que nós desejamos é que direciona aquilo que nós fazemos. Eu vou repetir. Aquilo que nós desejamos direciona o que nós fazemos. Se a razão da minha vida é dinheiro, as minhas ações de segunda a sábado, ou até de domingo a domingo, no caso de alguns, vão ser em prol de dinheiro. E Jesus talvez seja um mero apêndice na sua vida. Se a razão da sua vida é estética, curtidas de Instagram, fotos bonitas, corpo esbelto, poses, as suas ações de segunda a sexta vão ser direcionadas a isso. O seu tempo de academia, as roupas que você escolher, as pessoas com quem você conversar serão escolhidas em virtude das curtidas. Cuidado com aquilo que a sua alma deseja. Porque se Jesus não for o anseio da sua alma, outro ser, outro objeto vai governar a sua vida. E outro objeto, outro ser, outra instituição não vai trazer consolo para o seu coração. No máximo, uma anestesia temporária. No máximo. Qual é o desejo da sua alma? Terceira lição. Quando eu entendo que Jesus é o principal tesouro que eu tenho, eu não tenho medo da morte e a minha vida pode se encerrar em qualquer instante. Isso aqui é a coisa mais bela que existe. Preste atenção, jovem, adolescente. Às vezes você projeta a sua vida para servir a Deus. Agora é meu tempo de faculdade. Então tudo que eu fizer vai ser em função disso daí. Terminando a faculdade, talvez, eu me dedico mais. Você não sabe quando a sua vida se encerra. E o que é bonito aqui é que quem tem Jesus, mesmo que a sua existência seja encerrada com 5 anos, com 10, com 15, com 20, com 50, com 70, com 80, não é a cronologia dos nossos dias que dá sentido à nossa existência. Quem tem Jesus, com 10 anos, pode dizer: Senhor, se o Senhor quiser me levar, me leva. Quem tem Jesus é crente, perdeu um ente querido, um esposo, um filho ao longo da existência, como a morte tem visitado muitos lares, e o nosso coração fica apertado. Mas quem tem Jesus pode dizer: leve em paz o meu filho, minha esposa, ou levou em paz minha mãe, meu pai, porque ele pertence ao Senhor, e a vida dele faz sentido, e a minha continuará fazendo sentido aqui, até eu me reencontrar com ele. Porque haverá um dia em que esse menino será motivo de levantamento de muitos. Eu vou levantar, eu vou ressuscitar e vou reencontrar aqueles que morreram em Cristo. Esse vazio existencial que preenche a vida de tanta gente. Eu vejo tanto jovem, às vezes, deixando de frequentar a igreja ou balançando na fé por causa de namoro. Eu costumo brincar com aqueles que aconselham: homem e mulher é coisa muito pequena para você deixar de servir a Deus. A gente fica triste, é claro, né? Nós somos seres emocionais, afetivos. Mas quem tem a Jesus não é o término de um relacionamento que vai fazer a gente perder as estribeiras. Quinta lição que eu quero trazer para você aqui nesse instante: a beleza do Espírito Santo sobre a vida dos crentes, direcionando a eles
em tudo o que fazem. Revelar-lhe o Espírito de Deus, o outro Consolador. E a mesma expectativa que Simeão tinha, isso é muito belo. Nós também aguardamos a consolação de Israel. O Israel não étnico mais, mas o Israel espiritual, de toda a tribo, povos, línguas e raças. Olha que bonito, Simeão tinha essa expectativa redentora da primeira vinda de Cristo. Nós temos a expectativa redentora na segunda vinda de Cristo. A cereja do bolo, quando a obra da redenção for consumada e nós podemos estar no céu com Ele, agradecendo por tudo o que Ele fez por nós. Seja homem, seja mulher, seja casado, seja solteiro, seja idoso, seja jovem, seja millennial, seja geração Y, geração Z, seja do curso de exatas, de humanas, de biológicas, seja o vendedor de coco na praia. Jesus é suficiente para a nossa existência e graças a Deus por isso. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e deu sentido à nossa vida. A você que está há muito tempo na caminhada cristã, agradeça a Deus por isso. A você que talvez esteja balançando, quer se tornar um mero simpatizante de Jesus Cristo, lamento lhe informar, não dá. Mas a boa notícia, vem para o lado em que ele será de levantamento, não deixe Jesus ser tropeço para você. Ao invés dele ser pedra de tropeço, larga a sua arrogância e faz de Jesus a sua escada para o céu, a sua escada para a felicidade. Faz de Jesus o remédio que vai fazer você dormir em paz. Faz de Jesus o manual que vai fazer você criar os seus filhos. Faz de Jesus Senhor do seu casamento. Faz de Jesus Senhor da sua vida acadêmica. Venha fazer de Jesus Senhor dos seus bens. Amém?